Olá, bem-vindos ao Interrogando o Pensamento. As almas não são mais do que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente o invólucro carnal para se purificar e esclarecer. O Interrogando o Pensamento dessa edição é sobre o Espiritismo e está conosco Alexander Vogelunks, que é orador espírita e psicólogo. Além disso, colega nosso aqui da TV Fevale. Obrigado por participar, aceitar o nosso convite, Alexander. Eu agradeço a oportunidade, Laerte. Obrigado. Alexander, por que o Espiritismo é doutrina e não religião? O Espiritismo engloba 3 aspectos principais. O primeiro é o científico, depois o filosófico, depois o religioso. Aspecto científico. Pela mediunidade, então, se inquire, se perquiriu o lado técnico, assim. Os espíritos vieram contar como que é do lado de lá a interação com o mundo corporal. E assim, nesse lado técnico científico, se chegou aos diversos porquês da vida, que entra na parte filosófica. Começou a se explicar de onde a gente vem, para onde a gente vai, sobre a imortalidade da alma, etc, etc. E assim, a ciência nos levou à filosofia e essa, por consequência, nos levou à religião, ao sentimento de religiosidade, porque falou de Deus, da reencarnação, de causa e efeito, um monte de coisa. Então, o Espiritismo é sim uma religião, porém não uma religião constituída com rituais, com dogmas, com sacerdotes, mas a religião, como a gente costuma falar, por excelência, porque enaltece o sentimento de religiosidade e o sentimento de espiritualidade. Pois é, Alexandre, eu falei religião porque durante a pesquisa para o programa eu li de um autor falando que era doutrina. Aí tinha um outro autor que comentava, por exemplo, de que recomendava às pessoas que frequentam o centro espírita de que não, por exemplo, batizassem os seus filhos em outra igreja ou que casassem em outra igreja, que se assumissem como espíritas. Então, existe uma regra geral? Como é que funciona? Tu falou antes que não tem um dogma, né? Então, como é que um espírita se orienta? A orientação do espírita vai muito pelo bom senso, né? O que acontece é que muitas pessoas de outras religiões acabam migrando para o espiritismo, principalmente quando tem uma dor na família, quando perdem alguém. É comum, pelo espiritismo, falar da vida após a morte, da reencarnação, e por comprovar isso, as pessoas procurarem os centros espíritas. Então vem conhecer o espiritismo, mas não se desvinculam da sua religião, muitas vezes. O que é muito saudável, isso vai muito de cada um. Mas a questão é que aqueles espíritas que já estão há algum tempo, eles querem ter esses rituais de passagem, batismo, casamento, etc. E acabam levando, por exemplo, casamento para o centro espírita, o que é um erro. Não existe casamento espírita. O que existe é casamento entre espíritas, o que é diferente, porque esses rituais não devem ser levados para a casa espírita. E nem se dizer, eu fui num casamento espírita. Não, isso também é um erro, porque não existe um ritual nesse sentido. Mas é muito saudável até a pessoa fazer uma festa, comemorar e mostrar para a sociedade, então, que ali se agrupa agora novamente uma família. Sim, Alex, qual é a diferença entre espiritismo e espiritualismo? Muito pertinente essa pergunta, Laerte. Se faz muita confusão. O espiritismo foi um termo que Kardec cunhou. Espiritismo, espírita e espiritista. O que foge das bases da doutrina espírita, que engloba o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, o que foge dessa base, desses pilares, não é espiritismo, é espiritualismo. É como a gente vê no jornal, por exemplo, a vidente espírita. Não, ela não é uma vidente espírita porque o que ela faz, cobrando, etc., foge dos princípios do espiritismo. Então, isso já seria espiritualismo, o que é muito diferente. Quando se baseamos em Kardec e também nos livros de complementação do movimento espírita, como Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, Ivone Pereira, aí sim, então, se considerar espírita. O que foge dessa base é espiritualismo, que é um pouco diferente. Umbanda é espiritualismo. Aí, por exemplo, falar, eu sou espírita kardecista. Se tu é espírita, é óbvio que tu te baseia em Kardec. O que foge disso é espiritualismo. Mas eu já ouvi pessoas falando, eu sou espírita de Chico Xavier. Não tem diferença. Não tem Tudo, diferença. a raiz Mostra é a Allan ignorância da Kardec. pessoa, né? Que não conhece a base e a própria religião que ela procura professar.
Alexander, por que nós não lembramos de nossas vidas passadas? Muitas pessoas perguntam isso. Se a reencarnação existe, por que a gente não se lembra? Esse esquecimento, na verdade, ele é uma grande bênção. Porque normalmente as pessoas que fizeram mal para alguém e criam um laço de ódio, de raiva, de ressentimento, de mágoa e até de culpa da própria pessoa, a vida traz de volta para que através do amor, das relações, se sublime esses laços pesados de ódio do passado. Então, assim, por exemplo, temos um caso em que uma mãe, acho que já tinha um filho, isso visto na regressão de memória, né, ao qual estudamos, a mãe tinha um filho que amava muito bem, e depois ela ficou grávida novamente, e já na gravidez ela sentia diversas dificuldades. O filho acaba nascendo e ela não consegue amar este filho, o que deixa a mãe com uma grande consciência de culpa. Porque imagina um recém-nascido, todo bonitinho, e a mãe não conseguir dar o seu amor Indefeso. Para ela. Então ela acaba fazendo uma regressão de memória para elaborar esse conflito, e viu que aquele espírito antigo, naquele corpo infantil, na última existência foi o primeiro amor dela. E logo no início, depois das relações que eles tiveram, ela acabou engravidando. O que ele faz? Ele vai embora. Ela fica na família. Quando a família percebe que ela estava grávida, expulsa ela de casa. E para poder então sobreviver e sustentar o seu rebento, ela acaba se prostituindo e depois desencarna em péssimas condições. E justamente por toda essa dificuldade, ela nutriu um ódio muito grande por aquele primeiro amor. E toda vez, repetimos, que se cria um laço de ódio, a vida traz de volta para sublimar. E renasceu como filho dela, então justamente para dar esse amor e ir se diluindo aos pouquinhos esses laços mais pesados de ressentimento do passado. Então vejam, ela não se lembrava do acontecimento em si, mas aquela emoção inconsciente do que ele fez no passado estava ali. Então o esquecimento, ele é parcial, não é total. Por exemplo, é comum ainda nós irmos a um lugar, esse lugar não me é estranho, a gente nunca foi antes. Ou encontrar alguém na rua que tu nunca conversou e começa a conversar um pouquinho e já tem uma grande simpatia. Sinto como se conhecesse essa pessoa há algum tempo já. E muitas vezes há um reencontro de outras vidas. Alexander, e assim, eu percebo que há muitas pessoas egoístas, maldosas, que são bem-sucedidas, né, na vida. E muitas pessoas que são, ao contrário disso, caridosas, generosas e que pregam o bem, têm caráter, etc., sofrem grandes agruras, né? Como o Espiritismo explica isso? Tudo que nós sofremos tem um motivo, tem uma razão de ser. E as pessoas que digamos, são egoístas e fazem mal e se dão bem, é uma questão aparente, uma questão temporária. Elas se dão bem agora nesta vida, talvez financeiramente, mas por mais que se dão bem financeiramente, já perdem a paz de espírito. E muitas dessas pessoas são muito infelizes, têm depressões, etc. Então é apenas a aparência. Mas assim, é comum ainda ouvir-se, a pessoa era tão boa e morreu, porque não foi aquela outra que é ruim. Porque aqui é um estágio, é um aprendizado, é uma escola. Quando a gente acaba a lição, a gente retorna então para a vida verdadeira. E as pessoas que fazem o mal hoje, se dão bem, entre aspas, aqui materialmente falando, elas têm que colher esses espinhos que plantaram. E, por exemplo, muitos dos mendigos de hoje, como Lucida Emmanuel e Joana de Ângeles, foram políticos no passado, que desviaram verbas e causaram e agravaram até a miséria de muitos. Então hoje eles têm que passar por o que eles fizeram os outros sofrer, para espiritualmente depois colocarem no lugar deles. Então veja como o sofrimento não é uma punição, sempre visa a educação do sujeito. Para toda ação, uma reação. Então. Isso, bem isso, lei de causa e efeito. E numa próxima existência, ainda talvez mais no futuro, terão que voltar como políticos. Só que aí, como já eles sofreram miséria, passaram fome, necessidades, eles vão pensar duas vezes antes de causar novamente a miséria do próximo. Sim, Alex, mas pelo que tu está falando, tudo é um grande aprendizado. Mas eu não percebo que o mundo tenha melhorado com isso. Como é que tu explica? Pelo contrário, eu acredito que cada vez mais as pessoas estão individualistas e que o egoísmo está imperando. O que conta realmente não é a espiritualidade, e sim o sucesso financeiro, profissional, o que for a meta das pessoas. Eu não vejo que a espiritualidade esteja aumentando. É que hoje nós estamos num processo
bem peculiar, assim. Nós passamos do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E qual que é a diferença? No mundo de provas e expiações, a presença de espíritos maus, inferiores, ainda ignorantes, é maior que a presença dos bons. Por isso que o mal impera. E no mundo de regeneração para o qual estamos migrando, a presença dos bons suplantará a dos maus, e por isso o mundo vai melhorar. E esses espíritos dedicados ao mal, ignorantes, eles serão exilados para uma outra escola. Então eles estão tendo uma última oportunidade de reencarnarem agora e se regenerarem. E narra o livro A Transição Planetária, do Divaldo Franco, o próprio livro Sexo e Obsessão e outra literatura espírita muito boa, que muitos dos espíritos que já estão há muito tempo no umbral estão tendo essa última oportunidade de reencarnar. Eles estão reencarnando em massa. E por isso que parece que o mundo está piorando. Tu está dizendo que, então, segundo o Espiritismo, o mundo está prestes a terminar, é isso? Não, bem pelo contrário. Essa questão de 2012 tem um pouquinho a ver, mas não é que o mundo vai acabar. Ele está melhorando, está nesse processo. E para melhorar, tem que piorar um pouquinho. Às vezes a melhor forma de tirar alguém do poço é afundando um pouquinho mais, porque ele, não, tem que sair daqui. Então, assim, conforme esses espíritos estão reencarnando em massa agora, tendo essa última oportunidade, conforme eles forem desencarnando, e alguns poderão continuar aqui e outros serão migrados para outro planeta. Mas esses espíritos já vêm reencarnando há um bom tempo. E agora, como narra no Transição Planetária, a partir da década de 80, espíritos bons também estão reencarnando em massa. E conforme eles forem crescendo, então, lá para 2030, 2050, já vão estar desempenhando as suas missões. E eles, estando reencarnando em massa, sendo espíritos bons, esses maus já vão estar desencarnando aos pouquinhos. E então vai ter mais espíritos bons, lógico, com o tempo, e essa presença desses espíritos suplantará a presença dos maus, e aí sim o mundo se tornará um planeta um pouco melhor. Esse processo que está acontecendo agora, cabe lembrar que ele vai durar, é um milênio inteiro, então não é do dia para a noite, mas esse processo está acontecendo. Então, essa questão de que está piorando é apenas impressão. Pode-se ver o seguinte: nunca se fez tanto bem quanto se faz hoje em dia. Porém, se sai uma notícia que alguém matou alguém lá adiante, jogou alguém pela janela, essa notícia vira mídia, se espalha. Mas se alguém faz um ato de amor, de bondade, ninguém divulga. Sim. Mas, Alexandre, com essa teoria, não corre o risco das pessoas se acomodarem e, por exemplo, esquecerem de fazer sua parte. Eu estou levantando a seguinte questão. Por exemplo, meio ambiente. Urge a questão ambiental no mundo. Os recursos naturais estão acabando, a população cada vez aumenta mais, lixo aumenta. Então, quer dizer, tu vislumbrando no horizonte que as coisas vão melhorar, 2050, 2100, quer dizer, as pessoas não correm risco as pessoas deixarem de fazer o que tem que fazer para tornar o mundo melhor hoje? Pois é, aí tem uma questão assim, se pensa muito em deixar o mundo melhor para as gerações futuras, mas se esquece de se deixar pessoas melhores para o mundo. E o Espiritismo busca justamente reformar o homem moralmente para que ele cresça e tenha a sua consciência do dever, contribuindo então para um mundo melhor. Alexandre, quais são as considerações do Espiritismo sobre a Bíblia? Mas isso tu responde após o nosso intervalo. Me interrogando, o pensamento volta em breve.